discutindo. Mas eu não encaminharei depois. Eu queria primeiro esclarecer a esse plenário a maneira como a Comissão de Justiça e Redação emitiu seus pareceres em relação aos dois projetos de moção de repúdio que votaremos agora e o na sequência. Esse primeiro projeto recebeu um parecer favorável e o projeto seguinte recebeu parecer a critério do plenário. Nós temos por conduta na Comissão de Justiça e Redação emitir parecer a critério do plenário para todas as moções de repúdio que chegam àquela comissão. Até porque a moção de repúdio diz respeito a uma convicção pessoal de cada um dos nobres pares que dá o seu voto de forma independente dentro deste parlamento. Nós demos no projeto do Sidão um parecer favorável, uma vez que o projeto do Sidão já havia recebido a assinatura de todos os pares desta Casa de Leis. Então, todos os vereadores já tinham se manifestado favoravelmente ao projeto ao assinar juntamente com o vereador. Portanto, parecer favorável. E os demais proposituras assinadas somente pelo autor receberão sempre parecer a critério do plenário. Então, só para elucidar num primeiro momento. Em seguida, o projeto do vereador diz respeito ao repúdio a um projeto do deputado federal, à época filiado ao Partido Liberal, partido esse que estou filiado desde 1995. E hoje chama-se Partido da República, após a fusão com o PRONA, e tenho o orgulho de ser presidente aqui em nossa cidade. Ainda assim, assinei favoravelmente a moção de repúdio, porque entendo que, apesar de companheiro de partido, foi infeliz o deputado no momento de apresentar um projeto como esse. A terceirização de mão de obra é uma solução viável para uma série de empresas para desonerar determinadas atividades. Porém, não se pode admitir a desoneração dessas atividades no momento em que se troca funcionários com todas as previsões de seguranças trabalhistas conquistadas ao longo de tantos anos por funcionários terceirizados nas atividades fim. O vereador tem toda a razão e foi muito sábio apresentar um projeto de moção de repúdio nesse sentido. Se há um problema de excesso de oneração na cadeia produtiva no nosso país, não se pode resolver um problema grave como este com um jeitinho. E a impressão que eu tenho é que o meu nobre par do meu partido, o que fez era fazer um projeto que desse um jeitinho. Se há uma excessiva tributação de encargos trabalhistas em cima daquele funcionário, não se pode discutir essa redução dos encargos substituindo ele por um terceirizado que não terá treinamento adequado, que não terá conhecimento da rotina da empresa, que não terá o apego e a necessidade de conhecer o trabalho que há na atividade fim. Terceirizar serviços de limpeza, terceirizar serviços de segurança são atividades complementares à principal função da empresa. Aí sim há a possibilidade, mas não da forma como está sendo feita. Se discute há décadas a reforma tributária em nosso país e isso não chega em lugar nenhum. Quando nós precisamos fazer um enxugamento da carga tributária para que o empresário da nossa cidade e do nosso país possa cada vez mais contratar, gerar empregos, gerar riqueza, desenvolver a indústria nacional, não é terceirizando a atividade fim, e sim levando com seriedade dentro do Congresso Nacional uma proposta de revisão tributária da forma que o Brasil precisa para continuar crescendo. Muito obrigado.